Boa tarde, bem-vindas todas e obrigada mais uma vez por participar dessa semana de pitch, desses encontros que a gente teve essa semana. Você que está assistindo a gente pelas redes sociais, hoje a gente está reunindo algumas das empreendedoras que fizeram o pitch essa semana, está lá no nosso Instagram, na nossa série de pitches das empreendedoras. Algumas aqui hoje para o nosso networking assertivo, que é nosso encontro de fechamento da semana. E as meninas que estão aqui, a gente já se conhece, né? Todas já assistiram o pitch umas das outras, então a gente já está num ambiente mais entrosado nesse sentido. Então, nessa reunião, a gente não vai ter aquela apresentação de cada uma, né? Porque você pode ir lá na nossa série conhecê-las. Mas a gente veio hoje falar sobre esse movimento de reunir as empreendedoras, esse movimento que a Batom tem feito de alavancar e colocar em destaque os negócios das mulheres, trazendo a oportunidade de cada um conhecer os negócios por elas mesmas, né? E a Batom, ela é uma empresa de impacto social que trabalha com empreendedorismo e pertencimento feminino. Então, a gente trabalhou com empreendedorismo nessa semana, nas semanas que a gente já está fazendo, já é a terceira semana, com os pitches, com a divulgação das empreendedoras. Trabalhamos com pertencimento, porque nós estamos formando uma comunidade forte e unida de mulheres que se apoiam e que se alavancam. E a gente também tem a área de impacto social, que é a área mais forte das nossas bandeiras, é o enfrentamento à violência contra a mulher, que a gente, como Batom, faz esse link como tendo o empreendedorismo e o pertencimento uma das maneiras da mulher conseguir a sua independência, o seu protagonismo e consiga colocar um fim nos relacionamentos abusivos e no ciclo da violência. E eu venho falar, como eu falo em todos os eventos em que a Batom está envolvida, um pouco sobre, um pouco mais aprofundado sobre o nosso enfrentamento à violência contra a mulher. E vou apresentar rapidamente para vocês algo aqui para conhecimento, algo que eu acredito, sendo aqui community manager de grupos de mulheres, que toda mulher que participa dessa comunidade precisa saber, que é como funciona e esse estudo do ciclo da violência contra a mulher, porque muito, conforme eu estiver explicando aqui, daqui a pouco eu coloco uma apresentaçãozinha, você vai entender que essa é uma realidade que está presente em todas as classes sociais, em todos os bairros, não tem cor, não tem idade, essa é uma realidade, não só no nosso país, mas no mundo, que é algo cultural, é algo sistêmico, mas que a gente precisa conhecer como funciona o ciclo para a gente saber como se posicionar quando a gente identifica que ou está vivendo ele ou conhece alguém que está vivendo ele próximo da gente. Agora eu vou colocar uma apresentaçãozinha rápida e vou explicar para vocês. Então, teve um probleminha aqui. Aqui. Agora foi, né? Aí, ó, esse aqui é um dos painéis que eu acho mais interessantes para a gente, quando eu explico sobre o ciclo da violência, porque ele é bem lúdico. Queria que vocês me acompanhassem, você que está assistindo o vídeo nas redes sociais, e as meninas também, começando ali por ameaças e isolamento, que é o último rosinha ali, indo ali pro amarelo. Na minha opinião, na minha interpretação, esse é o momento que começa, né, que a gente pode, que esse ciclo começa, que é quando a vítima ela passa a ser afastada das pessoas do seu redor, família, igreja, qualquer comunidade que ela frequente, que possa aconselhá-la. Então, ela passa a ser isolada e fica apenas se relacionando com o agressor, que no caso, né, dentro do seu parceiro, no seu relacionamento. E aí começa, muitas vezes, esse isolamento vem de frases como as pessoas não querem que a gente fique junto, a gente precisa se concentrar mais na gente, algo assim. E acaba ela por estar amando, apaixonada. A gente está falando de um relacionamento que tem afetivo, né? Então ela acaba acreditando naquelas palavras e se isola mesmo de todas as pessoas. O mundo dela passa a ser só aquele relacionamento. E aí começa um acúmulo de tensão, que é onde começa um controle, um autoritarismo, né, ciúme, realmente ele tem todo o controle de todos os atos, de todas as ações, e também uma série de outras coisas que até se você
der um pulinho lá no Instagram, eu fiz um post ontem sobre relacionamento abusivo, que tem vários indícios, né, de como você pode identificar esse acúmulo de tensão. E aí, quando ela está totalmente sobre o controle e com muito medo, né, já vivendo aquela realidade de medo, acontece a explosão violenta, que pode ser uma violência física ou não, mas aqui no ciclo a gente está representando com a violência física. Após a violência física, vem um remorso, que é diferente de arrependimento, vem um remorso, um sentimento de culpa, aonde ele se desculpa, faz 1000 promessas que não vai mais acontecer, e eles entram em lua de mel, e é esse o ponto que eu mais gostaria que vocês prestassem atenção, você que está nos assistindo, porque esse é a grande informação que a gente precisa ter, gente que está aqui de fora desse ciclo, né? Espero todas. E a gente precisa ter um ponto de atenção sobre isso. Por quê? A gente não pode esquecer que houve a violência e é uma coisa inaceitável e injustificável, mas é um relacionamento afetivo. Então, quando acontece esse sentimento de culpa, esse remorso, essas promessas, a vítima muito fragilizada pode sim acreditar que isso tudo vai passar e entrar no ciclo de lua de mel. Porque o ciclo de lua de mel ele é muito forte. Ele é aquele textão no Facebook, aquela declaração para todo mundo, presentes, viagens, às vezes coisas que ele nunca fez, ela sempre quis, ele passa a fazer. E pode ser de coisas simples, gente, até desde se vestir de certa forma que agrada mais a ela, para que consiga essa lua de mel, e ela acaba acreditando naquilo, até sair fazer um cruzeiro romântico bem no período depois que acabou de acontecer a violência. Então, não tem uma receitinha de bolo, é só um padrão mesmo do ciclo. A gente chama de lua de mel porque é aquele momento de muito amor. É algo assim fora até do equilíbrio do que é um relacionamento, é uma coisa muito de paixão. E essa lua de mel é a forma com que, caminhando ali no ciclo, começam as promessas, né? E a negação, que é a negação da explosão violenta, né? Por isso que elas até estão num contraponto ali. Onde ele fala assim, acho que aquilo não foi tanto assim, acho que foi meio que um exagero da minha parte, da sua parte, não precisava ter denunciado, não precisava ter envolvido outras pessoas e tal, e isso é muito comum, tá? Então, em muitos casos onde acontece até mesmo o boletim de ocorrência, a medida protetiva, passou da lua de mel, essa medida protetiva é revogada, esse BO é retirado, né? Hoje em dia já mudou as leis um pouco com relação a isso, mas é o que aconteceu por muitos anos dessa forma, que ali na parte de amor, de promessas, acontece que todo o processo que estava em andamento, vamos dizer assim, na justiça, ele acaba sendo retirado, mas na sequência entra de novo o isolamento, que é todo mundo está contra nós, o mundo não quer que a gente fique junto, mas o nosso amor é mais forte, a gente vai se afastar dessas pessoas e vamos continuar juntos. E aí entra de novo ali no isolamento e todo o ciclo novamente gira. Duas coisas importantíssimas sobre o ciclo que eu preciso sempre falar, que esse ciclo, cada vez que ele passa pela explosão violenta, a explosão violenta é mais forte. Então, se da primeira vez foi uma agressão X, da próxima é XY, e conforme todas as vezes que esse ciclo girar, chega-se até mesmo ao feminicídio, que é o que a gente vê tanto aí nos noticiários, né? É só você ligar a TV que você todos os dias vai ouvir 1 ou 2 feminicídios sendo noticiados, fora os que não são noticiados. E muitas vezes são mulheres que já tinham antecedentes, já era um relacionamento, que as pessoas já tinha boletim de ocorrência, alguma coisa assim, e acaba acontecendo de novo até o feminicídio. E o outro fato muito curioso sobre isso é que ele só pode ser rompido de dentro para fora. Por isso que quando tem a explosão violenta e você vai lá acudir aquela pessoa, ou você conhece a história de alguém que saiu de casa, alguém foi lá, resgatou ela e cuidou dela e ficou muito triste porque pouco tempo depois ela voltou com ele. Então, porque esse ciclo ele não consegue ser rompido definitivamente de uma pessoa externa. Ele é rompido de dentro para fora. Ou da vítima que decide romper esse ciclo, decide quebrar esse ciclo, e ela paga um preço muito alto, não é fácil para a mulher que vive isso quebrar, não é nada fácil, não só emocionalmente, mas também muitas vezes com relação à dependência financeira e a outras dependências social, enfim, várias. Mas também pode ser rompido do agressor, né? E é nesse ponto que eu acho que a Batom ela traz um pouco
ela traz com um pouquinho diferente a visão também sobre enfrentamento à violência, porque a Batom entende que são duas vítimas, né? Não é só ela que está com grande problema, ele está com grande problema, ele está doente e ele precisa muito de ajuda para romper esse ciclo. Então, a gente acredita que é possível sim que o agressor tenha o arrependimento e não o remorso, né? Para mudar também esse quadro, né? Mas claro que sempre precisa de um grande acompanhamento e, em primeiro lugar, né, o reconhecimento do que acontece, para que isso possa realmente ser quebrado. E aí, eu já retiro ali a imagenzinha, depois eu posso mandar para vocês também essa imagem. E a importância de eu trazer sempre o ciclo da violência à tona é porque ele é informativo. Então, aquele caso que você já ouviu falar, daquela vizinha, que, nossa, quebrava um pau, era a maior bagunça e dava 2 semanas, eles estavam bem, mas aí dava 2 semanas, eles estavam de novo. E aquilo, e essas frases que vêm sistemicamente na nossa cultura até, que são frases até violentas, na minha opinião, como, mulher de malandro, tá porque gosta de apanhar, merece, ou qualquer outra dessas frases que a gente escuta tanto. Elas estão totalmente erradas porque elas não consideram que existe um ciclo, que existe uma coisa comprovada cientificamente, universalmente, que precisa de intervenção para que ela possa acabar e parar esse ciclo. Não é só uma mulher que sofre violência, nem só um homem doente que desconta todas as suas questões na violência contra alguém mais fraco, mas é uma família, são filhos crescendo com essa cultura, é uma sociedade crescendo com essa cultura, acreditando que é assim que se faz. E por isso que isso é geracional e nunca acaba. Então, por isso que eu sempre trago o ciclo da violência, que a gente às vezes sempre tem algum insight, sempre lembra de alguma coisa e pensa, nossa, realmente, acho que aquela frase que alguém falou naquela situação estava errada, não era bem aquilo, né? E aí me perguntam como que eu posso então fazer, o que eu faço então, né? Cada caso é um caso e eu não vou trazer uma resposta universal, faça isso, mas esteja pronto para acolher essa vítima quando ela precisar, sem o julgamento e sem entregar a solução para ela. Assim como eu também não estou entregando aqui uma solução num presentinho, não entregar uma solução pronta. Você tem que fazer isso, você tem que aquilo no sentido assim, saia de casa hoje, isso. O que tem que fazer? Se é violência física, é boletim de ocorrência sempre, em todas as hipóteses. É violência, é um crime, é algo que fere a lei dos homens, então precisa ser feito em todas as ocasiões, em todas as situações. Mas cada caso é um caso, então sempre procure indicar alguém, né? Tem vários órgãos que cuidam disso, vários grupos organizados que acolhem essas mulheres, então ter a empatia. O legal de saber o ciclo é você passar a ter um pouco mais de empatia quando você identifica alguém que vive em alguma dessas fases do ciclo. Então, por isso que a Batom sempre vai trazer essa informação em todas as oportunidades que a gente estiver reunindo as empreendedoras. E aí, encerramos aqui nossa fala do impacto social, que é base também para nos motivar a continuar esse trabalho. E eu vou propor agora para as meninas uma atividade de networking assertivo, que é muito gostosa de fazer, que é muito legal de fazer, que eu já tive a oportunidade de fazer num evento presencial, numa feira de empreendedoras, que foi demais. E quando eu comecei esse projeto, pensando como que eu vou dar continuidade nisso com as meninas, essa atividade me veio à mente, eu precisei reinventar ela para conseguir fazer no digital, né? Que no presencial é muito mais legal, né? Eu gostaria muito de estar agora numa mesa com as meninas, tomando um café e fazendo essa atividade. Agora não vai ser possível, mas a gente com certeza vai fazer isso assim que tudo isso passar. Essa atividade, a base dela é que o ponto de reflexão que eu quero trazer com ela é que a gente tem muito ouro dentro de cada uma de nós e muitas vezes é o ouro que exatamente a pessoa do seu lado precisava ouvir, mas essa conexão não acontece por algum motivo que não sabemos explicar. E quando a gente reúne mulheres, então, gente, é um baú de ouro. Mas muitas vezes a gente não troca esse ouro intencionalmente ou espontaneamente.
por motivos que eu também acredito serem culturais, em que por muito tempo acreditou-se que as mulheres eram rivais e uma queria a cabeça da outra e acabava que as mulheres guardavam muito o que elas têm de precioso para elas e não compartilhavam. A gente tem rompido isso acredito que nessa década, rompendo, mas ainda é um caminho que precisa se colocar ali os tijolinhos para a gente passar. Então, hoje eu vim colocar mais alguns tijolinhos nesse caminho para vocês. Num evento presencial, seria um burburinho que todo mundo ia falar ao mesmo tempo, mas a gente vai fazer de uma forma diferente. Essa atividade, ela se chama Em que eu posso te ajudar hoje? Então, eu vou perguntar para cada uma de vocês em que eu posso te ajudar hoje no seu negócio. E pode ser qualquer coisa, gente. Pode ser, eu precisava pintar a parede do meu escritório e eu não sei que cor, pinto. E pode ser, preciso de uma estratégia nova para angariar novos clientes do nicho tal. Ou pode ser, quero fazer uma sociedade, não sei se faço. Qualquer dúvida com relação ao seu negócio, que você gostaria de ouvir uma opinião de alguém de fora, que pode ter uma resposta super ouro e super chave para mudar aí o rumo dos seus próximos passos. Como a gente está nessa reunião online, hoje a gente está com menos aqui, acho que vai ser até mais assertivo ainda. Eu vou chamar uma por uma, faço essa pergunta, você me responde, mas todas as meninas também podem responder. Se tiver uma ideia, se a pessoa falou algo que fez total sentido com alguém que você conhece, com uma história que você já viu parecida, você fala que também a gente vai fazer essa troca aqui, mas às vezes a resposta ideal vem 2 dias depois. E tudo bem, porque você pode entrar em contato com ela e mandar também a mensagem, compartilhar com ela também aquilo que você falou aquele dia, 2 dias depois, no meio da noite, e tal coisa. Você pode compartilhar, né? A ideia é que a gente permaneça conectadas daqui para frente. E você que está assistindo esse encontro gravado, se você ouviu algo e também achou algo dentro de você que pode trazer resposta, deixa nos comentários aqui do vídeo, pensei nisso e tal, e acho que isso para tal pessoa seria legal, e a gente também vai encaminhar esse comentário e conectar vocês também, porque aqui a gente tem essa cultura de conexão. A ordem vai ser a ordem que as pessoas estão aparecendo aqui na minha tela, então eu vou começar com a Gabi, da Latina. E, Gabi, pode tirar do mudo. Gabi, no que eu posso te ajudar hoje no teu negócio? Então, eu fiquei pensando assim, será que eu vou ser a primeira? Queria ver um exemplo. Mas enfim. Uma das coisas que veio na minha mente agora, em relação também a algo que a gente conversou lá na live, é como que você poderia me ajudar? No sentido assim, será que é claro para as pessoas a importância do que a gente faz como empresa? Será que as pessoas realmente entendem o quão é importante, ou a gente deveria, de alguma forma... Porque assim, hoje, não sei se a minha pergunta ela vai ficar, porque, né, enfim, às vezes eu tenho muita coisa na minha cabeça e fica difícil, assim, eu conseguir traduzir de uma forma clara, assim, né, dependendo do que for. Mas é porque hoje, assim, a acessibilidade a ferramentas está muito fácil, né, a questão de eu preciso fazer uma arte. Cara, eu abro um Canva, eu faço uma arte. Eu preciso fazer uma logo. Eu vou lá em tal lugar, tem um site, tal, eu faço. E não que isso tá errado, não é isso. Mas dentro de um painel de comunicação e de um propósito, de um posicionamento de marca e de tudo tem um começo, um meio, um fim para um propósito. Então, assim, como você poderia me ajudar? As pessoas, é clara, as pessoas, é claro para elas essa necessidade dessa construção desse mapa, ou não? Ou às vezes as pessoas têm dificuldade de entender que realmente essa construção toda de uma comunicação, de imagem, de marca, de posicionamento, às vezes não é tão claro. Então, isso é uma coisa que, como eu estou há muitos anos trabalhando com isso, para mim é normal, sabe? Só que às vezes eu não sei
Neide, como que você poderia me ajudar? Me passando essa visão, Gabi, eu acho que é difícil das pessoas entenderem. Não, eu acho que não, acho que elas sabem. Às vezes elas acham que nem você comentou na live, que vai ser caro, que não sei o quê, ou não, elas realmente não entendem a profundidade de que uma construção de imagem, de marca, de empresa realmente é um diferencial. Então, eu não sei se a minha pergunta foi clara, mas é nesse sentido que eu acho que hoje é uma coisa que eu penso e no dia da nossa live ficou assim para mim bem, fiquei refletindo nisso, sabe? Legal. Eu não sei se alguma das meninas quer falar. A, a Dani, que tem a marca aí super cheia de mistérios e coisas que se revelam quando você entende o porquê do nome. Quer falar alguma coisa, Dani? Então, eu acho que cada vez mais as pessoas estão entendendo que é importante, sim, a gente se comunicar com a nossa persona. Porque se a gente, acho que até você abordou isso, se você fala para todo mundo, você não fala com ninguém. E isso vai ser refletido a partir do momento em que você não vai ter o retorno em vendas, né? Vai ter o faturamento. Então, eu acho que cada vez mais as pessoas estão começando a entender que isso é importante. E daí, até descobrirem que elas não estão se comunicando da forma correta, elas perdem muito tempo. Então, eu acho assim que talvez, não sei, talvez tenha que ter um trabalho de divulgação que deixe muito claro o quanto isso impacta de forma financeira, né? Porque às vezes você fala em imagem, mas as pessoas estão tão preocupadas, o empreendedor está tão preocupado com tantas coisas, na compra que vai fazer, em detalhes pequenos que travam o dia a dia, que às vezes elas não têm nem cabeça para parar e pensar, eu estou me comunicando com a pessoa certa, com a minha persona. Então, eu acho que isso tem que ser mesmo divulgado. A tua live foi uma oportunidade da gente enxergar isso. E talvez essa questão, quando pega no bolso, né, do empreendedor, ou qualquer pessoa, mas quando pega no bolso, eu acho que a gente fica mais claro o quanto isso é importante. Então, não sei, eu acho que teria que ser algo assim, nesse sentido, talvez traria mais pessoas entenderiam o quanto é importante. Legal. E aí, Gabi, eu penso que tem uma questão de gerações, né, de empreendedores que podem não demorar um pouco para reconhecer mesmo a importância, mas tem uma geração muito jovem agora que está começando a empreender e que já está começando a empreender e já sabendo muita coisa, né? Então, que é importante sim, mas o que me chama bastante atenção, e sempre, e em marcas em geral, e eu agora com o olho treinado, muitas vezes eu fico buscando, é a história que aquela imagem conta. E sempre tem uma parte da história que a gente não saca de primeira, mas depois a gente saca e fica, nossa, cara, batom é um batom de pé, cara, que massa! Entendeu? Tipo, esse tipo de coisa, assim, que você fica, que legal. Uma imagem que eu amo muito é a imagem da logo da agência Curitiba, que ela tá ligada à logo do Vale do Pinhão e que tá ligada à logo do Worktiba e que elas todas parecem até um joguinho de uma coleçãozinha, assim, que você vai juntar todas e ganhar um brinde. Muito legal. Eu acho que contar as histórias. Você já faz isso muito bem no seu feed. Você tem lá um feed que você conta as histórias das marcas, mas trazer de uma forma até um antes e depois, como a Dani falou, mensurando como a sua marca se posicionava em vendas, em, sei lá, o que for mensurável, né? Pode ser em vendas, até mesmo em visualização, em orçamentos que seja, porque fazer mais orçamentos não é venda, mas já é mais possibilidade de venda. E fazer um antes e depois, trazer de uma forma mensurável esses cases que você já tem. Porque você já tem vários cases, né? Muitos cases, né? Até mesmo cases assim que, vamos supor, que já... O meu case com a B11, por exemplo, que a minha empresa já até fechou. Já não tenho só minhas etiquetas aqui, só. Mas fez toda a diferença ter a imagem, porque foi aquela imagem, aquele posicionamento profissional que me possibilitou convite para abrir mais 2 unidades. Se fosse só a cantina da academia que a Lari cuida,
talvez, mesmo sendo a Lari, e, tipo, sabendo que é o trabalho da gente que nos promove, a imagem que eu levo quando eu não tô junto, ela fazia toda a diferença. Então, eu mesma tenho um case que eu posso testemunhar que fez toda a diferença, ter uma imagem e não ter uma imagem específica. Então, de repente, isso, as pessoas gostam de ouvir histórias e cada vez mais estão buscando verdade, né? Até como a gente falou numa das lives, buscando a verdade naquilo que a gente está assistindo, ouvindo, enfim. Quer comentar alguma coisa, Érica? Pode falar. Quero. Para mim, assim, é bem interessante essa questão de marca, porque eu sempre tive uma pegada mais pro lado da comunicação. Eu fui fazer direito, a Lari conhece um pouco da minha história, eu fui fazer porque meu pai mandou, na verdade. Mas eu sempre quis fazer jornalismo, publicidade e propaganda. Para mim é uma área, assim, que, tipo, eu amo mesmo. E esse negócio de marca, para mim, eu expliquei até na live que eu tenho 2 empresas de fotografia. No começo era uma só que começou a misturar justamente a persona, que é o que as meninas estavam falando, e fez toda a diferença ter esse feeling de descobrir que eu precisava focar e fazer uma marca, uma logo, um nome diferente para cada uma das empresas que eu tenho, né? E pegando o gancho nisso que a Lari falou, a questão de testemunho que as meninas estavam falando, de você trazer os teus clientes realmente, para que os teus clientes gravem um vídeo contando a diferença que fez na vida deles ter essa marca, contando um pouco daquilo do que mudou para eles, ter essa imagem, aquilo que vocês construíram em cima daquilo que a empresa realmente é. Eu acredito que seja bem bacana, um pouco do que a Lari falou na live de vocês, para mim me tocou bastante, assim, a questão da letra cursiva, tudo mais que vocês estavam falando, de trazer realmente um foco bem feminino, da persona bem feminina, e o próprio batom numa versão diferente que não é a de cosméticos, né? Então, eu acredito que seja bem legal, assim, você trazer na tua página também esses testemunhos dos teus próprios clientes. Posso falar, Lari? Pode. Vou só acrescentar que essa coisa que eu tenho, eu gosto muito de conectar e de conectar com pessoas que, digamos assim, que eu não ganharia nada, porque o meu valor não é o ganhar alguma coisa com as conexões, né? É o enriquecer todo o processo de conexão. E até marcas que não foi você que desenhou, mas que você acha uau. E aí você tem uma conexão com aquela pessoa, e mesmo que não, né, sabe assim, mesmo que não, e essa marca foi a Latina que desenhou. Não, não foi a Latina que desenhou, mas ela representa também a forma que a Latina pensa. Essa construção de marca é também um caminho, e a gente também admira a agência tal que fez tal marca. E tudo bem, sabe, assim, na primeira semana das lives, eu fui criticada por algumas pessoas, porque eu trouxe uma amiga minha que tem uma revenda de sapatos. E eu vendo sapatos. E a pessoa tem um perfil, é um pouco diferente o público-alvo dela, mas a metodologia de trabalho é muito parecida com os sapatos que eu revendo da Areta. E aí uma pessoa veio para mim e falou: "Você tá louca? Você fez propaganda para outra pessoa". Eu falei: "Cara, né? Primeiro que eu tô na Batom, então eu já tô com outro chapéu, né? E segundo que eu não vou me sentir ameaçada por algo que eu acho massa, que eu admiro, eu acho lindo, eu vou divulgar sim, porque ela não tá me roubando nada". E nessa linha, sabe, Gabi, você com certeza tem inspirações, agências que te inspiram e pessoas que te inspiram que você tem contato, que é a mesma área. Por que não trazer também, honrar a inspiração que eles te trazem, ao mesmo tempo, com essa conexão, conseguir também traduzir aquilo que você está falando. Eu sou super a favor de conexões que nos deixam interrogação, assim, nossa, mas ela vai fazer parceria com outra empresa de... Mas, menina, eu ia adorar essa surpresa. Pronto, vou parar de falar. Ai, nossa, queria agradecer, porque a gente está dentro do negócio e a gente às vezes não consegue ver, né? São coisas que fazem todo sentido. Isso que a Dani falou é verdade mesmo, porque é uma coisa que às vezes no dia a dia eu tenho feedback, mas nunca parei para, que nem disse a Erika, faça um vídeo. Poxa, é verdade. Nossa, é uma coisa assim, como é que eu não pensei nisso antes? Essa questão de mensurar, né, e colocar metas, já especificar, né,
por exemplo, o OKR, que a gente fala que são as metas específicas e mensuráveis e tudo, já da pessoa observar alguns pontos depois dessa transição de marca, né? Será que você não está fazendo mais orçamento? Será que isso? Será que aquilo? Então, a gente meio que já antes antevê, né? Umas metas específicas ali, porque muito também o que a Dani falou, a questão do financeiro, mas isso é algo que agrega num posicionamento de imagem, que vai agregar no financeiro, que pode agregar num valor, não um custo, mas num valor de percepção de empresa. E, nossa, é isso aí, gostei bastante das ideias. Essa coisa da inspiração, Lari, a gente fazia muito no começo, quando a gente ainda não tinha... No começo do Instagram, ali, um tempo atrás, a gente botava arte, obras artísticas, marcas, coisas que nos inspiravam, citava a pessoa, justamente para trazer essa questão da inspiração, né? Porque a criação é muito repertório. Então, e aqui criação, nós todas as 4 estamos numa área de criação, né? Tanto a parte ali das joias, tanto a parte sua, como essa questão de ter que fomentar negócio, como a Érica com a fotografia. Então, o repertório, a gente precisa de repertório, né? E eu achei bem legal essa ideia. No meu pessoal, eu já fiz alguns reviews de marca, e comentando e falando o que as pessoas acharam, marcas assim, da Olimpíada, ou marcas muito conhecidas, tipo do Microsoft Explorer, com o Google Chrome, com não sei o que, tipo, marcas que... Essa eu não lembro se eu cheguei a publicar, deixei salvo ali, mas cheguei a fazer isso, mas realmente as pessoas têm curiosidade de saber a nossa opinião sobre aquilo que foi construído, né? Então é isso, meninas. Agradecer mesmo, realmente... A hora que eu começar a fazer ali, vocês vão começar a ver. Eu mando para vocês. Vamos sim, muito legal, meninas. Agora que a Gabi foi a primeira e já deu para entender. A Gabi veio de exemplo. Vamos dar sequência, então. Agora a próxima na minha tela aqui é a Érica. Então, Érica, deixa eu te fazer uma pergunta. Em que eu posso ajudar você hoje? Meu Deus, o que você já não me ajudou, Larissa? Não, é que as meninas não sabem, mas, assim, bio, a Lari que me ajudou de construir minhas bios. Ela sempre revisa as bios. Quando eu tenho um novo projeto, a Lari sempre vai e eu peço o feedback dela. A gente sempre super se ajuda. Ideia de ensaio, tudo, né, Lari? Ela sempre me ajuda em muita coisa. Ela é minha madrinha para negócios, para empreendimentos. Mas deixa eu pensar, eu tava aqui, minha cabeça tava a mil, na verdade. Eu tava pensando muito em algumas coisas que têm acontecido agora. Eu tenho pensado muito na questão de investir em acessórios, para eu já ter acessórios para os ensaios. Então, por exemplo, eu vou chegar num lugar, a cliente ela não levou um óculos de sol, eu já ter um óculos de sol. Está chovendo, eu ter um guarda-chuva. E eu queria então saber a sua opinião. O que você acha? O que você acha que eu deveria investir de acessórios? Você que já foi minha modelo. O que você acha que ia ser bacana de, tipo, focar mais em questão de, tipo, acessórios para ensaios? Porque a gente vê muito, tem gente que usa fumaça, tem gente que usa um monte de coisa. O que você tem, assim, de ideia para me acrescentar? Olha, Erika, achei super suspeito justamente a Dani estar aqui hoje e eu dar essa ideia para você, porque se ela não estivesse aqui, eu iria dar essa ideia também. Mas uma coisa com pensamento, assim, até mesmo numa linha, assim, de economia criativa, né? Vamos pensar que você está fazendo um registro profissional de uma pessoa, de um lugar e de todos os acessórios envolvidos. E isso é interessante para a pessoa, para o lugar e para, de repente, quem vende esses acessórios. Então, imagine que você consiga firmar uma parceria com alguém, não penso em ninguém agora, que pudesse te fornecer algo para aquele ensaio. E você não precisa investir financeiramente, porque isso é também uma questão importante para você que está, né, movimentando o negócio. Então, assim, essa é uma ideia, lógico que de tudo que você está falando, né? Falando em acessórios, um guarda-chuva, um colar maravilhoso, um óculos incrível, uma bolsa que brilha, essas coisas todas, por exemplo, a Dani tem tudo isso ali na Dara.
Poderia se, vou fazer um ensaio quarta-feira num lugar tal e que o tema é tal. O que você poderia separar para a gente levar? E aí depois, as fotos que você tirou, lógico que com autorização da modelo, e se ela não autorizar, você já faz uns cliques também mais de objeto, você passa para ela as fotos dos objetos, que ela também é interessante para o negócio dela. Então, assim, isso é troca, isso é parceria mesmo, ganha-ganha, né? E você diversifica, não vai ter o mesmo óculos em todos os ensaios que você tiver. Entende? Assim, nesse ponto é só ganho. De outras coisas de acessório, eu acho que o que realmente tem a ver com a fotografia, você investe. Então, acho que até você tem, né, já aqueles, eu não sei o nome das coisas, tá? Mas não vou nem falar para não pagar mico, mas aquelas coisas que é de fotografia, né? Um segundo tripé, um isso, um aquilo, que você realmente sabe que vai usar em muitos ensaios e vale a pena você investir. E ainda que você não tivesse algo bem específico para um ensaio que não tem a ver com acessórios como relacionados a Dani, por exemplo, parcerias também. Em toda coisa que você compra, tem alguém atrás empreendendo. E todo mundo quer a imagem profissional de tudo que a gente faz. Então, você tem, na verdade, um ouro para fazer parceria muito grande, menina. Você sabe disso? Que a fotografia e o teu olhar e toda essa questão que você também já traz até com o teu branding lá da área de fotos que fala de autoestima, que tem uma visão mais poética, você já tem um diferencial para entregar. Então, eu acho que nessa parte de parcerias é a principal, inclusive com lugares. E como eu falei, são 3 coisas. É a pessoa, o lugar e os acessórios. E a roupa e a maquiagem é tudo mais, tudo que envolve, né? Tudo com parceria e uma parceria que se sinta ganhando. Porque também essa é a grande diferença. Assim, hoje a gente está aqui com a Dani, mas a gente poderia também não conhecer ninguém dessa área. E aí buscar alguém que você veja que também tem esse valor importante de entender que é ganha-ganha. Você não está pegando emprestado para usar e é ganha-ganha. Então, acho que buscar essas pessoas. Depois desses últimos turbilhões aí, desse último ano, cada vez mais eu vejo que o investir financeiramente é a última coisa num processo em que você precisa alavancar um negócio, um projeto ou até a tua vida. Investir financeiramente vai ser lá atrás, depois de muita certeza, depois de outros investimentos que envolvem geralmente pessoas, escolhas que envolvem pessoas. Então, acho que a minha ideia já é a ideia que a Dani já está aqui, que vocês já conversem depois e já combinam. Mas, meninas, ideias, se tiverem, podem falar. Então, quando você foi falando, eu achei perfeito, assim, porque eu já vi muito ensaio de foto em que, não comercial, né? Ensaio comercial, ensaio pessoal em que eu olhei para o óculos ou por alguma coisa e falei, meu Deus, mas não tem nada a ver com ela. E não é que ela. Não é que não tem nada a ver com ela que a pessoa escolheu algo, não, é que a produção não tinha algo para casar com o contexto e eu vi que destoou totalmente da personalidade dela. Então, o que eu acho importante e o que eu acho que seria um diferencial até nas produções de foto, eu já achei um diferencial o serviço da Erika na questão de levar do serviço da maquiagem, esse tipo de coisa. Não sei se isso é comum por um ensaio, mas eu achei um diferencial legal, porque eu não vou precisar me preocupar, entendeu? Vou fazer um ensaio, eu sei que já vem a fotógrafa, vem a pessoa que vai cuidar de mim, mas um diferencial de dar para a pessoa do ensaio a oportunidade dela escolher dentre alguns acessórios aquilo com que ela se identifica. É capaz da pessoa até levar e comprar para ela. Então, eu acho que isso é mais um diferencial, como produção de foto. E aí acaba não ficando aquela coisa num padrão em que às vezes a personalidade da pessoa escapa ali do ensaio justamente por causa desses detalhes, que foi como a Dani falou na live dela sobre que o acessório é tudo, que dá, né, o estilo dá a personalidade, mas o acessório dá aquele toque da personalidade. Então, eu acho muito um ótimo diferencial, assim, né, como para esse segmento de ensaios e tudo.
Eu queria complementar só com uma coisa que eu acho muito legal, assim, lógico que todos os acessórios da Dara já estão disponíveis para você, a hora que você quiser, mas assim, tirando essa questão só do acessório, eu imagino que para você seja um desafio as pessoas, não é todo mundo que se sente à vontade, né? Na hora de fazer fotografia. A pessoa quer ver outras pessoas, mas nem sempre se sente à vontade. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de ficar tranquila. E eu vejo que o acessório ou o ambiente também em que a pessoa se identifique, isso vai trazer para você um complemento para que a pessoa está na sua melhor versão, está mais alinhada com a tua essência, né? Então eu vejo assim que é bem legal esse acessório antes estar alinhado com ela, ou imagino que você já faça isso com certeza com relação ao ambiente, né? Mas eu acredito que isso vai te auxiliar também nesse sentido. Você vai ter o teu cliente vai estar mais à vontade. Você lembra daquele book que a gente ia tirar no centro e a gente colocava roupa de cowboy? Ah, É mais ou menos nisso que eu lembrei quando a Gabi falou. O acessório. Eu tenho, gente. Eu tenho acho que umas 2 idades diferentes. Um era com o tecidinho branco que segurava aqui assim e ficava com o ombro aparecendo. O outro era o chapéu de cowboy com a blusa jeans amarrada. Aí tinha o de chapéu floral, com o vestido floral, segurando uma flor. Quem não? Era o mesmo acessório para toda criança que entrasse dentro daquele estúdio. E meu irmão tem estúdio de fotografia, né? A Erika sabe, né? Meu irmão é o responsável por meus registros fotográficos maravilhosos de infância, porque ele é fotógrafo desde sempre. E eu tenho muitas fotos dessas roupas, assim. Então, é bem isso. E aí, puxando o fiozinho ali da questão da Dani, até realmente pode ser algo assim, uma malinha pensada, né? Com essa curadoria feita para a personalidade da pessoa, para o ambiente, para o dia, e enfim. E que está à disposição se ela quiser comprar alguma peça também. É só pagar para Dani ou pagar para a Érica, que pode revender a peça também, né? Vamos combinar. Gente, muito legal, né? Agora vocês entendem por que essa reunião foi tão longe no último encontro. Mas agora eu vou continuar. Deixa eu só agradecer aqui, Claro, Lari, desculpa. agradecer as meninas, agradecer a Dani pela disponibilidade das peças, né? Com certeza vamos conversar mais sobre isso e agradecer as meninas pelas ideias, porque realmente a preocupação é essa. Às vezes a pessoa chega lá com óculos que ela está acostumada a usar todos os dias, mas aquele óculos não favorece tanto ela. Aquele acessório não favorece tanto ela, por até talvez ela desconhecer a questão de tonalidade de pele e tudo mais, né? Da colorimetria. E ela acaba usando numa cor que não favorece tanto. E a gente ter outras peças ali à disposição para poder colocar e mostrar para ela, ó, mas essa aqui fica melhor em você. Na foto destaca mais o seu rosto e não tanto a peça, eu acho que é bem interessante mesmo. Obrigada, meninas. Eu passaria por isso, porque eu tenho, até ano passado, quando eu passei pela DAI lá, né, da Organizer, eu percebi que eu tenho muita coisa que eu ganho de presente. Então, cara, muita coisa que não tinha nada a ver comigo, né? Por esses motivos, né? Pode ser que eu esteja usando um óculos também, até vou estudar isso aí agora, a próxima vez que eu colocar um óculos. Meninas, vamos caminhar então para nossa última. Dani, deixa eu te fazer uma pergunta. tá. Em que eu posso te ajudar hoje no seu negócio? Gente, minha maior dificuldade no momento é a gestão de tempo. Claro que por conta da pandemia, isso já era um problema, porque a gente tem vários fatores que levam a gente a acreditar que a gente vai abraçar tudo e que vai dar conta de tudo, né? E, assim, a preocupação em que isso não afete a qualidade da entrega, ela existe, mas às vezes a gente ainda acredita que você vai dar tempo, vai dar conta, né? Então, as coisas ainda estão muito fora do normal, né? Então, assim, o que eu preciso de ajuda no momento é a questão de tempo. Seja um pouquinho mais específica. Então, Lara, eu acho que no dia a dia, às vezes a gente acaba perdendo um pouco a visão do que é a prioridade. Às vezes a gente acaba se envolvendo com assuntos que não trazem, não completam, não estão tão bem direcionadas às metas que a gente tem que alcançar.
E nesse sentido que acho que a gente acaba se perdendo. No meu caso, acaba me perdendo, sabe? Porque a gente acredita que dá conta e acaba se desviando de alguns fatores que são importantes também, e daí acaba se tornando situações urgentes. Você acha que... Eu sei que você trabalha junto com seu marido, né? Que ele trabalha também junto com você, até por conta das duas empresas e tal. Eu acho que isso, além de ser uma questão bem forte, assim, para personalidade, entender qual é o seu tipo de pensar, para daí bolar uma estratégia para conseguir solucionar isso, mas também, de repente, ter alguém externo que te cobra, às vezes, pode ser uma solução, pode ser uma resposta. Claro que eu tô falando de também entender sua personalidade, porque para mim não iria funcionar ter alguém externo me cobrando. Eu já sou bem ruim comigo mesma, não preciso de mais ninguém me cobrando nesse sentido de disciplina, assim. Mas o que o que resolve bastante e que é muito simples, mas eu demoro muito para começar a fazer, é papel e caneta. Isso é tão simples, mas vocês não fazem ideia quanto tempo eu levei para pôr ali, ó, nesse quadro, a ordem de todas as meninas que vão passar pelas próximas semanas de pitch. Vocês não têm ideia, eu ficava louca no meu WhatsApp. Eu anotava, depois eu não via onde que eu anotei, e agora eu é na hora. Anoto já, o post-it tá aqui, já tá, eu vou ali, coloco. E é post-it, gente, não é uma agenda do Google, não é uma agenda física, é aquilo ali que funciona para mim nesse sentido da organização com as meninas, sabe? Mas eu demorei praticamente uma semana e meia, quase surtando, para daí colocar tudo ali. Então, assim, para mim, isso. Você na verdade já está totalmente encaminhada com relação a conseguir diferenciar que tem coisas que estão nas suas metas e tem coisas que não estão nas suas metas. E essas coisas, por mais românticas que às vezes pareçam, precisam ser eliminadas. A Ellen, né, até as meninas, não sei, a Erika já conhece a Ellen, que eu já levei ela lá no Vale do Pinhão. A Ellen Milek, que é uma das nossas mentoras aqui em comum, minha e da Dani, ela fala muito disso, né? Ela fez isso agora e eu fiquei observando. Ela saiu de todos os grupos, meninas, todos os grupos. E é alguém que relacionamento é muito chave para o negócio dela. Estar em contato com mais mulheres possível é chave para o negócio dela, porque o negócio dela é desenvolvimento pessoal de mulheres. E aí ela fez isso faz umas 2, 3 semanas. Ela saiu de todos os grupos. Fê Comércio, Vale do Pinhão, ela saiu de todos, ela inclusive saiu da mentoria da empreendedora curitibana. E eu fiquei observando. Falei, menina, como que vai ser? Né? E aí fui acompanhando, eu faço parte de um grupo em que ela mentora, assim, por áudios, que foi a melhor coisa que ela fez para um momento assim que, cara, agora eu precisava fazer isso e dar foco para essas meninas que já estão aqui. E eu tô seguindo o caminho dela, inclusive, tá, meninas? Eu tô agora caminhando num segundo momento para isso também. E eu acho que isso é um bom exemplo, sabe, Dani? Eu, até com relação ao meu trabalho voluntário, né? Vocês também todas sabem, ministerial, com relação a uma instituição, também fui me desligando de muitas coisas que foram bem difíceis e que eram muito dignas, que eram bem românticas e que também tinham muito a ver com a minha personalidade, meu propósito, mas que naquele momento não estavam de acordo com as minhas metas também. Então, acho que é mais ou menos aí, gente. Eu fico muito, eu tô muito presa ainda na questão de personalidade, sabe? Para conseguir trazer mais, mas tragam também, meninas, questões assim sobre gestão do tempo e tudo mais. Então, sempre tive bastante dificuldade em questão de organização e tudo mais, até eu encontrar, mas assim, é bem isso que a Lari falou, você tem que ir meio no que dá certo para você. Então, para mim, para algumas coisas eu uso a agenda física, para algumas coisas eu uso os post-it, eu tenho um aplicativo muito bom que é o Google Keep,
que ele é como se fosse um monte de post-it que você tem dentro do teu próprio celular. Então, você abre o aplicativo, você vê tudo que você tem anotado ali dentro. É como se fosse vários post-its mesmo ali num aplicativo só. Porque a diferença do bloco de notas é que às vezes você coloca e fica só a última nota aparecendo e você não consegue ter acesso às outras. O Google Keep eu achei uma diferença nele, porque você consegue separar por cor e você consegue colocar as notas e ver todas elas ao mesmo tempo. Então, assim, para mim, hoje eu tô com outro projeto que a Lari também acompanhou, que é um projeto mais voltado para blog, para uns textos que eu escrevo. Então, eu preciso me organizar com as 2 empresas de fotografia que eu tenho, a postagem semanal nesse blog, todos esses textos que eu tenho que estar sempre fazendo, organizar as ideias dos textos que eu tenho que fazer, que eu tenho que escrever. Então, isso me ajudou bastante. Os ensaios ficam todos numa agenda física, tudo que eu tenho relacionado a ensaio fica numa agenda física, tudo que eu tenho relacionado ao blog e tudo mais fica numa agenda eletrônica e nesse Google Keep. Para mim, foi a forma que eu consegui me organizar. Então, eu sei bem separado o que fica onde e consigo dar atenção para as 2 coisas. Além das coisas da casa, né? Porque nós mulheres, como donas de casa, também temos todas as coisas da casa para fazer. Então, consegui separar bem essa organização, colocar em caderno, tudo mais. A Lari coloca ali na parede dela. Eu tinha até um quadro que eu colocava tudo na parede. Hoje eu prefiro separar dessa forma, agenda física e outra parte no celular. Então, eu comecei trabalhando, eu nunca trabalhei sozinha, assim, né? Eu sempre estava com alguém junto e daí hoje são 3 pessoas diretamente, assim, né? 2 são diretas e um é um fornecedor que ele também está sempre ali comigo na parte de desenvolvimento de algumas coisas. E quanto mais pessoas, eu não sei, né? É que você tem as consultoras, então quando é só a gente, a demanda é pra gente, a resposta é pra gente, o retorno é pra gente ali da resposta, fica um pouco, às vezes, mais tarefas, mas parece que é o controle, tá tudo mais sob controle. Mas quando tem que gerar demanda para terceiros, que é o meu caso, e assim, o WhatsApp, eu não consigo ter 2 números, eu tenho que ter um número só. Porque daí eu tenho que me dividir em 2 celulares. Uma hora eu vou ter que conseguir, mas ainda eu tô tentando manter tudo em um, porque para mim vai ser, assim, uma tarefa mais, enfim, daqui a um tempo. Então, assim, eu faço mentoria também, e uma das atividades na questão de gestão de tempo no início da semana, 30 minutos só para eu organizar a semana, só que as minhas tarefas, elas não conseguem ter elas têm muitas interrupções, que eu acho que é o teu caso. Surgem situações, o tempo todo a gente no meu WhatsApp, ou pedindo coisa, ou perguntando coisa, ou pedindo orçamento, ou Gabi, quando que você envia? Não, porque eu sou o atendimento, né? Eu sou essa parte que cuida dessa entrada de fluxo e da saída do fluxo. Aí dentro eu coordeno o pessoal para o pessoal ir desenvolvendo o fluxo ali, né? E nisso eu tenho que dar retorno para elas, porque se eu não der o retorno para elas, elas não sabem se podem continuar nas coisas. E também eu tenho que gerar demanda, porque às vezes elas param e acabam, e aí às vezes elas precisam ter a demanda também. Então o que eu tenho feito? Toda segunda-feira eu organizo a semana, daí eu faço uma reunião com o pessoal, assim, diretamente comigo, sobre a gente trabalha com Trello. Eu não sei se vocês conhecem o Trello. Não sei se você conhece, Dani. Trello é uma plataforma em que você vai colocando através de e-mail ali várias pessoas, é um quadro. É como se fosse essa ideia de post-it, só que você cria os processos. Então, a gente tem todos os processos da empresa ali dentro desse quadro. Então, quando entra o trabalho, quando o trabalho foi para desenvolvimento, quando ele está para aprovar por mim, porque né, nada sai sem a minha aprovação. Depois, quando vai para o cliente, se o cliente deu ok, se foi publicado. Então, a gente tem todo o processo da empresa dentro desse Trello. E na segunda-feira, o que eu comecei a fazer faz pouco tempo com as meninas? A gente repassa tudo aquilo que já está planejado para a semana inteira e eu ponho num cardzinho. E aí, conforme elas vão fazendo, elas vão criando as tarefas delas e vão jogando em qual processo elas estão. Nisso, eu tento fixar alguns horários no dia para dar retorno para aquelas pessoas que estão me procurando, tipo, coisas pontuais que eu sei que eu não preciso dar um retorno na hora. Quem são as minhas prioridades? As meninas, porque elas precisam estar sempre girando o fluxo. Então, eu tenho alguns horários que eu tento estar ali dando retorno e algumas prioridades de retorno. Isso é meio flexível,
sabe? E isso a gente vai sentindo, só que eu percebo que o que me atrasa são as interrupções. Então eu tento colocar prioridades para as interrupções. Tem aquelas que tem que ser naquele momento e tem outras que não precisam ser naquele momento. Tem coisas que às vezes eu até passo 1, 2 dias para responder, porque é muita mensagem. Então, mas organizar a semana toda com elas, passando com elas, olha, o que a gente tem essa semana? Isso. Quando é urgência, às vezes eu mando por WhatsApp para elas e elas jogam no Trello. E elas já sabem, se a Gabi tá mandando por WhatsApp porque é prioridade. E aí lá também no Trello a gente tenta colocar o que é prioridade, sabe? Então, assim, é que eu não sei também como é que é toda a tua rotina com essa questão profissional, mas eu sei que quando a gente tem pessoas ali que a gente precisa ficar passando e delegando as coisas, às vezes o tempo ali acaba atrasando um pouquinho mais. Então, essa questão de organizar a agenda da semana com todos, para mim tá ajudando bastante. E aí, pessoalmente, tentar organizar a minha agenda o máximo possível com todas as minhas atividades de uma forma que eu consiga, bom, enfim, né, colocar dar ordem para essas interrupções, porque é isso que eu percebi que acaba me atrasando, sabe? Porque a gente é muito, eu quero resolver tudo. Eu sou muito assim, eu quero resolver o problema, eu quero. Então surge a situação, eu já quero resolver, não. Mas eu filtro, eu falo, algo fácil de eu fazer, que eu vou demorar pouco tempo, às vezes eu até paro o que eu tô fazendo e faço. Mas é algo que eu vou quebrar um raciocínio, então eu já nem abro o celular. Né? Então eu já deixo o celular ali do lado e, enfim. E quando eu tô muito cansada, eu procuro fazer coisa mais administrativa. Nota fiscal, contrato, essas coisas assim que, tipo, precisam de atenção, mas nem tanto. Quando eu tô um pouco mais cansada, assim, eu acabo focando nisso. Nossa, meninas, obrigada. Gostei da ideia do Trello. Eu já ouvi falar, mas nunca nem abri para ver, sabe? Então, é bem legal ter ouvido você falar como que você aplica ele no dia a dia e também da ideia dos post-its no celular, no Google Keep, certo? E então, eu vou atrás disso. Já está na minha programação do início de semana. Eu Obrigada. também aqui, obrigada, Gabi, pela aula de Trello, porque eu comecei a entender que eu preciso disso. Só por curiosidade, o Trello, ele é de graça, eu acho que ele tem a versão paga, mas uma vez eu fui numa gráfica, eu já usava o Trello, e a gráfica do início ao fim, todos os processos, desde a prospecção até a entrega, e gente, eram umas 20 etapas, porque tem toda a etapa de produção, eles faziam tudo no Trello, e falaram que a gráfica lá, que não sei de onde, que ganhou o prêmio de melhor gráfica, também usava Trello. Eu falei, gente, é eficiente, então vamos continuar. Adorei. Realmente vou mexer nisso. E é bem o que a Gabi falou, eu estou caminhando para separar os celulares, até vocês viram que agora eu já estou até com outro contato, que é no tablet, porque aí eu me sinto mais agora, estou trabalhando, estou com o tablet. Porque tem a questão das crianças. Então, assim, a minha agenda flexível, ela é muito legal quando eles estão tendo aula na escola. Porque eu sei que a tarde inteira eu posso mergulhar naquilo. E agora não está acontecendo isso. E eu entendi que, como a Dani falou, como eu preciso estar com eles na hora que eles estão na aula, a gente está fazendo as aulas deles de manhã. Mas à tarde eles estão em casa e querem pular corda, e querem brincar de amarelinha, e querem jogar um xadrez, ou sei lá o que essas coisas loucas que eu insisto que eles façam. E eu preciso estar junto. Então, às vezes eu recebo uma mensagem no meio de uma atividade com eles. E aí eu preciso ter esse filtro de, cara, isso é mais urgente para esse tema. Mas é que para esse tema aqui agora de pular corda, esse assunto é urgente. Eu preciso continuar pulando corda. Então, por isso que eu senti a urgência de separar os telefones agora, assim, sabe? Porque agora a gente já está entrando com mais solicitações para participar das ações da Batom de empreendedoras que eu não conheço. Então, é aquele primeiro contato que você precisa dar uma resposta, e foi legal o WhatsApp Business, porque daí já dá aquela primeira resposta e tal, então, mas o Trello vai entrar. Dani, fala pra gente se a gente conseguiu.
Sim, me ajudaram um monte. E o tema realmente não é simples, né? Que nem você falou assim, é complicado, mas e por conta do momento, que também é atípico, né? Mas me ajudaram muito, porque a ferramenta se aplica agora e depois pode ficar também. Me ajudaram bastante. Obrigada. Obrigada, Lari. Que legal. Meninas, acho que essa era a intenção desse nosso networking assertivo. Eu chamo de assertivo porque a gente vai direto ao ponto, né? O que realmente vai agregar estar nessa reunião. Eu acho que todo mundo sai daqui com uma malinha, uma malona de coisas de ouro que a gente pode aplicar diretamente na nossa vida, mas a gente também deixou ouro para cada uma que esteve aqui. Então, essa é a intenção. E é essa a característica que a Batom traz como uma comunidade que se diferencia de muitas comunidades, que eu estudei até formar e desenhar esse processo da Batom. É uma coisa prática, uma coisa que realmente faz diferença para a gente estar conectada a essas mulheres, onde a gente não é mais uma, e a gente prova e comprova o quanto ouro a gente tem para participar dessa comunidade. Então, agradeço a vocês por abrir o coração e por abrir as ideias e a criatividade para a gente fazer essa troca gostosa. Agradeço também a quem está assistindo e coloque seu comentário aí nos insights que você também teve aqui com relação à ajuda aqui com as meninas. Também deixa mensagem se você quer participar dos projetos, para que também esteja aqui também numa próxima edição. E vou encerrar por aqui para a gente conseguir ficar ainda dentro de um tempo aceitável. Saiu um pouquinho do previsto, mas não muito. E muito obrigada, vou encerrar por aqui a nossa gravação. Até os próximos projetos.